dentro de ambientes, por exemplo, onde a quantidade de evangélicos é muito menor, se permite muitos relacionamentos que não se permitiria em um ambiente como o nosso. A partir do momento que um grupo evangélico reformado fica muito grande, por exemplo, a gente pode se dar o luxo de chamar pentecostal de herege ou algo assim. O que não acontece fora, Não, de em ambientes Portugal, como esse, né? Sim. Em Portugal, isso, aliás, novamente, não quero estar eu a impor agora ao Brasil um padrão que não é do Brasil. Mas, por exemplo, isso é absurdo. Pode impor o que você quiser. Não, e deixa-me só dizer, até porque, e tu sabes, nós temos estas coisas também em comum. Por exemplo, a polícia do calvinismo brasileira é especialmente medonha, meu irmão. É especialmente medonha. Eu concordo. É muito burra, é muito... eu não sei explicar. Também não quero estar a dar agora do português a disparar em todas as direções. Não, pode tirar, pode ter bala. É de um luxo. Eu às vezes ponho-me a pensar, até nos comentários, tu sabes isto muito melhor do que eu, porque sofres muito em comentários das tuas postagens. Mas eu às vezes ponho-me a pensar, eu que vivo em Portugal, há sempre um adolescente qualquer, ou um tipo nos seus 20 e poucos, que se acha no direito de vir fiscalizar a minha ortodoxia. E eu acho, isto é fantástico, quer dizer, é o sinal não é? Quase que dá vontade de tu pegares numa pessoa destas e acarinhares ao colo e adotares e levares para casa para educar uma pessoa assim, não é? Com carinho, a dizer tão puro, tão virgem nos seus erros, não é? Cara, eu concordo. A gente tem as nossas loucuras muito particulares aqui no Brasil que só é possível em um país tão grande e tão cheio de evangélicos, e onde o evangélico virou uma cultura de massa. Você tem um programa de domingo onde você tem mulheres seminuas requebrando, e depois você tem alguém fazendo alguma graça, um comediante de stand-up, e então vem um pastor pregar e cantar louvores e coisas assim. Então, entre a banheira do Gugu e o caldeirão do Hulk, tem um padre cantando e coisas assim. A religião no Brasil ela é muito bem aceita quando ela se torna um fenômeno domesticável, né? Quando você pode transformar num produto também. Né? Isso é muito possível acá, não é tão possível aí. Não. Enquanto isso, existe um fenômeno português que é fascinante para mim, que é de como vocês conseguiram, através da Forcaveira, né, o seu selo musical, as suas músicas, Samuel Uria, não é, produzir música secular, não religiosa, músicas que não é para o culto, que falam profundamente de Deus e que são aceitas como fenômeno de cultura. Não porque se diluíram, mas porque por algum motivo que eu não consigo entender do lado de cá, nunca pisei em solo português, nunca pisei na Europa na minha vida, eu não consigo entender como Eilu de Samuel Uria né, consegue fazer parte das músicas que um descrente ouve, sabe? É uma coisa que você não consegue entender, não é para mim compreensível em solo brasileiro, assim. Se nós estivéssemos no Brasil, provavelmente não seríamos... o nosso percurso seria muito diferente. Aliás, sabes, uma das coisas bonitas e ao mesmo tempo irritantes no Brasil é que qualquer pessoa é um músico talentoso. Isso é muito irritante no Brasil. Por exemplo, eu estava lá em São José dos Campos e o Franklin Ferreira pediu para eu tocar umas canções. Então estava eu no quarto a ensaiar. E o pastor Aender, você conhece o pastor Aender, não é? Professor lá, pega na guitarra e começa a tocar, e tocava 1000 vezes melhor do que eu, cantava 1000 vezes melhor do que eu, e ele fazia aquilo apenas por passatempo. E eu fiquei assim, raios parto ao brasileiro, quer dizer, estou eu aqui armado em estrela rock, e qualquer um, e neste caso era o meu irmão, o Aender, que já estava a dar muito mais show do que eu. Portanto, vocês têm um problema, que é vocês têm demasiado talento junto, e musicalmente falando há demasiado talento. Por exemplo, na Europa, quando tu não tens tanto talento, mas se tiveres uma marca muito tua, de certa maneira isso pode te ajudar. O que é que aconteceu com a Flor Caveira para tentar justificar algo que também não é assim tão
tão fácil de compreender e de explicar. Mas tem a ver precisamente com dimensões, que é, meu irmão, aqui não há nicho evangélico, aqui não há, quer dizer, aqui a subcultura evangélica, ela é tão pequena, que ela, quando muito, tu provas essa subcultura ao domingo, mas à segunda-feira ela já desapareceu. No Brasil, a vida evangélica, estou a generalizar, mas como é muito mais apetrechada, tu podes passar praticamente todos os dias na igreja, certo? Não é exagerado eu dizer isto. Quase todos os dias há atividades. Nas igrejas evangélicas em Portugal não é assim. Por natureza, um crente está muito mais envolvido na cultura. E não é porque ele lê o Tim Keller, ou o Kuyper, ou os holandeses, os calvinistas holandeses, é porque é uma minoria, e como minoria tu tens de ganhar o teu dinheiro, tens de fazer a tua vida, portanto tu estás muito mais dentro da cultura. Logo, não tens a quantidade avassaladora de cultura evangélica, ou como vocês dizem, gospel. Por exemplo, eu cresci educado a que havia coisas que não era bom eu ouvir. Mas, por exemplo, um batista em Portugal ouve música secular. Isso não é, nem sequer é uma discussão, meu irmão.